Descubra o que aconteceu após o tribunal rir, um cataclismo transformador e incrível. Carlos entrou no tribunal cheio de esperança. Após anos de luta e sacrifícios, ele finalmente alcançara seu sonho de ser advogado. Mas ao pisar no salão imponente, seu coração disparou ao ouvir as risadas dos colegas. Riam dele, do sonhador que queria lutar contra a corrupção da poderosa corporação Silva. Ele respirou fundo e lembrou-se da avó, Dona Zélia, cuja voz carinhosa ecoava em sua mente. A dignidade, meu filho, é o que nos faz humanos. As palavras dela eram um bálsamo em meio ao desprezo que sentia. A sala estava impregnada de um medo palpável, e Carlos percebeu a desconexão entre sua visão idealista e a frieza do sistema. A pressão aumentava a cada discurso do advogado da corporação, que usava seu poder como uma arma, divertindo-se com as falhas do jovem. Mas a determinação crescia em seu peito, como a força inabalável daquelas raízes humildes que o sustentaram. Se não lutasse, quem o faria? Mas a dúvida começou a atacá-lo. Ele conseguiria mesmo vencer um monstro como aquele? Naquela noite, voltou para casa com o coração pesado. Ao cruzar a porta, foi recebido pelo aroma quente do feijão tropeiro que Dona Zélia preparava. Um gesto simples que trazia conforto. A avó sorriu, e naquele sorriso havia uma força ancestral que o envolveu. Lute, meu querido, a verdade nos protege, disse ela, enquanto uma lágrima solitária escorria pelo rosto de Carlos, carregando com ela todo o peso da tradição familiar. Mas a rotina na sala de audiências o aguardava, brutal e impiedosa. Um dia, enquanto revisava documentos, Carlos encontrou uma pista crucial que poderia desmontar o império da corporação Silva. Ele sabia que essa informação valia ouro e decidiu que era hora de agir. Contudo, ao tentar expor o que descobrira, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O plano maquiavélico da corporação era muito mais complexo e ameaçador do que ele podia imaginar. Como pude ser tão ingênua, pensou, olhando para seus colegas cujos sorrisos agora eram um eco distante em sua mente. Eles ainda riam dele. Mas algo mudou. A comunidade começou a perceber a força que esse jovem advogado poderia ter, e as vozes dos opressores começaram a ser confrontadas. Pessoas da cidade, antes indiferentes, agora se uniam, buscando a justiça que há muito tempo lhes fora negada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Carlos sentiu uma centelha de esperança, mas as sombras da incerteza ainda pairavam. Como ele poderia enfrentar o sistema que considerava imbatível? No momento mais tenso, ele percebeu que a verdadeira luta não estava só em ganhar um julgamento, mas em despertar a coragem adormecida na sua comunidade. Agora, ele precisava decidir. Lutaria sozinho ou confiaria na força das vozes que o cercavam? O que ele faria quando a cidade inteira exigisse justiça e enfrentasse um inimigo muito maior? A verdadeira batalha estava apenas começando, e o destino de Carlos e de sua comunidade estava entrelaçado de formas que ele nunca imaginou. Todos os dias, Carlos acordava antes do sol nascer. Ele se sentia combustível, como um carro pronto para acelerar.
O pensamento da justiça pulsava em suas veias, e a imagem da avó vinha à mente como um lembrete constante. Você não está sozinho, meu filho, dizia ela em seus sonhos. Aquela afirmação se tornava cada dia mais verdadeira, enquanto as reuniões na praça da cidade cresciam em frequência e tamanho. As vozes dos moradores ecoavam no ar, tremendo como uma bateria ensaiada. Aquela era uma coletânea de histórias de injustiça, de dor e de esperança. A cidade começava a se mobilizar, e agora a luta parecia ser coletiva. Carlos, no centro de tudo, sentia-se como um condutor de uma orquestra, onde cada nota vibrava com poder e determinação. Porém, ele sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos. Um dia, enquanto conversava com o grupo de apoio, gente simples, mas de coração gigante, uma mulher idosa, Dona Iraci, levantou a mão. Carlos, você já pensou que talvez eles estejam esperando isso? Que estão prontos para te derrubar? Sua voz, calma, mas firme, reverberou no ar. Aquela pergunta bateu fundo em seu coração. Realmente, a corporação havia se mostrado astuta, e o risco de represália era real. Ele lembrou das histórias de luta que Dona Zélia contava. O medo é uma armadilha, meu filho, ela costumava dizer. Naquela noite, as estrelas estavam especialmente brilhantes. Carlos subiu ao telhado de casa, olhando a cidade com um misto de determinação e receio. Precisava de uma estratégia. Ele começou a traçar seu plano, mas tinha noção de que ele não poderia ser apenas um plano individual. Era hora de reunir as vozes silenciadas, de criar uma corrente que não poderia ser quebrada. Logo na manhã seguinte, lançou um apelo em suas redes sociais. Vamos nos encontrar na Praça Central, chegou a hora de nos unirmos, escreveu. Em minutos, mensagens de apoio começaram a aparecer e a empolgação tomou conta. A comunidade estava se levantando. Quando o dia do encontro chegou, a praça estava cheia. Rostos que ele conhecia, mas que não tinham se reunido antes, agora compartilhavam esperanças. O clima estava eletrizante. Ele tomou a dianteira e começou a falar. Estamos aqui porque sabemos que a justiça é um direito de todos. A Corporação Silva não pode fazer o que quer sem enfrentar as nossas vozes. As pessoas aplaudiram e os olhares de desconfiança começaram a se transformar em sorrisos confiantes. Contudo, uma parte do coração de Carlos ainda doía. Ele não podia ignorar a sombra da corrupção e a possível reação da corporação. Assim que a reunião terminou, uma sensação de otimismo preenchia seu peito. Mas algo no fundo de sua mente o incomodava. E se não fosse o suficiente? O medo sussurrava, se insinuando nas frestas de sua confiança. Carlos respirou fundo e, ao olhar para os rostos esperançosos na multidão, decidiu que precisava agir rápido. Foi até o computador e começou a redigir uma carta, uma declaração pública direcionada à corporação. Diante do monitor, ele começou a digitar com fervor. A cidade não ficará mais em silêncio e a verdade será revelada. Não apenas por mim, mas por todos nós. O que Carlos não sabia é que esta declaração iria chamar atenção além do que ele imaginava e desencadear uma série de reações em cadeia que poderiam tanto fortalecer sua luta quanto colocar tudo em risco. O som de uma notificação interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem anônima, com apenas 2 palavras. Cuidado, Carlos. A adrenalina subiu instantaneamente. Quem era? O que ele deveria temer? O futuro se tornava mais incerto e perigoso, e a próxima jogada mais crucial do que nunca. Carlos encarou a tela do computador, o coração pulsando como um tambor em ritmo acelerado. O pequeno aviso ressoava em sua mente como um eco distante. Cuidado, Carlos. Ele se levantou, a certeza misturada com o receio e uma garra quase palpável. O que poderia ser aquilo? Ele precisava de respostas. Vestiu uma camiseta, pegou sua jaqueta e decidiu que não ficaria mais ali esperando.
A rua ainda estava molhada pelo orvalho da manhã, e o cheiro da terra úmida era revigorante. Ele caminhou rapidamente em direção à praça, onde ainda permanecia o cheiro do evento da noite anterior. Ao chegar, notou que a atmosfera estava tensa. Olhares preocupados se cruzavam entre os moradores que ainda estavam por ali. Carlos sentiu um aperto no peito e procurou Dona Iraci, que sempre tinha palavras de conforto. Encontrou-a em um canto, conversando com outros, e percebeu que uma pequena aglomeração tinha se formado. "Oi, Carlos", disse ao vê-lo, "precisamos falar. Uma coisa estranha aconteceu." Ele se aproximou, sentindo a gravidade das palavras que viriam. "O que foi, Dona Iraci?" "Algumas pessoas do grupo têm recebido ameaças, mensagens como a que você recebeu. Ninguém sabe quem está por trás disso, mas estão muito preocupados." Carlos sentiu um frio na espinha. "O que devemos fazer?" "A resposta não está em se esconder", disse ela, firme. "Precisamos mostrar a eles que não temos medo. Vamos reunir a comunidade novamente e falar sobre isso." E assim, eles começaram a organizar outra reunião, desta vez sobre a solidariedade frente ao medo e à opressão. Carlos se sentiu renovado, mas, no fundo, um novo peso se instalou em seu coração. Agora, não era apenas a luta pela justiça, era uma luta contra um clima de terror que começava a se estabelecer. O som de uma notificação interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem anônima, com apenas 2 palavras. "Cuidado, Carlos." A adrenalina subiu instantaneamente. Quem era? O que ele deveria temer? O futuro se tornava mais incerto e perigoso, e a próxima jogada mais crucial do que nunca. Carlos encarou a tela do computador, o coração pulsando como um tambor em ritmo acelerado. O pequeno aviso ressoava em sua mente como um eco distante. "Cuidado, Carlos." Ele se levantou, a certeza misturada com o receio e uma garra quase palpável. O que poderia ser aquilo? Ele precisava de respostas. Vestiu uma camiseta, pegou sua jaqueta e decidiu que não ficaria mais ali esperando. A rua ainda estava molhada pelo orvalho da manhã, e o cheiro da terra úmida era revigorante. Ele caminhou rapidamente em direção à praça, onde ainda permanecia o cheiro do evento da noite anterior. Ao chegar, notou que a atmosfera estava tensa. Olhares preocupados se cruzavam entre os moradores que ainda estavam por ali. Carlos sentiu um aperto no peito e procurou Dona Iraci, que sempre tinha palavras de conforto. Encontrou-a em um canto, conversando com outros, e percebeu que uma pequena aglomeração tinha se formado. "Oi, Carlos", disse ao vê-lo, "precisamos falar. Uma coisa estranha aconteceu." Ele se aproximou, sentindo a gravidade das palavras que viriam. "O que foi, Dona Iraci?" "Algumas pessoas do grupo têm recebido ameaças, mensagens como a que você recebeu. Ninguém sabe quem está por trás disso, mas estão muito preocupados." Carlos sentiu um frio na espinha. "O que devemos fazer?" "A resposta não está em se esconder", disse ela, firme. "Precisamos mostrar a eles que não temos medo. Vamos reunir a comunidade novamente e falar sobre isso." E assim, eles começaram a organizar outra reunião, desta vez sobre a solidariedade frente ao medo e à opressão. Carlos se sentiu renovado, mas, no fundo, um novo peso se instalou em seu coração. Agora, não era apenas a luta pela justiça, era uma luta contra um clima de terror que começava a se estabelecer. Com o passar das horas, as mensagens começaram a chegar. Muitas pessoas queriam participar. Aquela união inusitada fortaleceria a voz da cidade. Logo, a praça estava mais cheia do que nunca. Carlos subiu no mesmo palanque da vez anterior. Ele olhou para os rostos familiares, percebendo que ali estavam não apenas amigos, mas uma verdadeira família unida pela esperança. "Estamos aqui novamente, todos juntos", começou ele, a voz firme. "Um poder oculto tenta nos silenciar, mas juntos somos mais fortes. Se eles pensam que nos amedrontaram, estão muito enganados." O público começou a aplaudir com força, espontaneamente. As palmas ecoavam como uma onda de energia que se espalhava entre a multidão. Algo dentro dele queimava com mais intensidade.
Ele podia sentir essa força, não só sua, mas de todos ao seu redor. No entanto, no fundo da sua mente, a preocupação permanecia. O que aconteceria com eles se a corporação realmente atacasse? A luta e a união poderiam ser os melhores escudos, mas o medo sempre encontrava uma maneira de se infiltrar. Enquanto Carlos falava, um homem conhecido apenas como Tio Lúcio se destacou da multidão. Com uma voz rouca, mas firme, disse: Carlos, sabemos que o jogo é sujo, mas precisamos de um plano. Precisamos agir rápido antes que seja tarde demais. Nesse momento, uma nuvem de apreensão e determinação pairava sobre a praça. O que eles estavam prestes a descobrir sobre a corporação poderia mudar tudo. Carlos sentiu o peso das suas palavras, reconhecendo que a próxima jogada seria decisiva. Mal sabia ele que uma descoberta impressionante os aguardava, uma revelação que abalaria as estruturas do que pensavam saber sobre a corporação. E, nesse momento, tudo poderia se transformar. Assim que a última palavra de Tio Lúcio saiu de sua boca, um murmúrio de concordância ecoou pela praça. Carlos sentia a adrenalina pulsando nas veias. A ideia de um plano, algo concreto para enfrentar aquele terror, acendeu uma chama de esperança. Mas, ao mesmo tempo, um atalho escuro e perigoso se desenhava à sua frente. A corporação não seria um adversário fácil. Dona Irace estava ao seu lado, vendo a intensidade nos olhos de Carlos. Precisamos unir todos os pontos, ela disse, gesticulando em direção à multidão. Temos que descobrir quem está por trás dessas ameaças. Alguém dentro de nossa comunidade pode ter uma pista. Carlos assentiu. A ideia de que entre seus vizinhos pudesse haver um traidor o deixava incomodado, mas entendia que a desconfiança poderia ser parte da solução. Algumas pessoas estavam do lado da corporação, outras eram meras vítimas. Ele precisaria de aliados fiéis para descobrir a verdade. Assim, ele propôs uma ação mais intensa. Vamos criar um comitê para investigar essas mensagens, membros de confiança com a determinação de descobrir a raiz do problema. Enquanto isso, continuaremos a nos reunir e a nos fortalecer. A resposta da multidão foi como um rugido, um coro de vozes decididas. O sentimento de união se tornava palpável. Carlos sentiu sua confiança crescer. Ele organizou reuniões alocadas em dias diferentes, uma para discutir a defesa da comunidade e outra no intuito de explorar a limpeza de possíveis traições. Nos dias seguintes, a pequena cidade começou a pulsar com essa nova energia. Carlos e outros voluntários se dedicaram em atividades, escutando os relatos dos moradores que também haviam recebido mensagens ameaçadoras. Cada conversa era um novo testemunho, um novo detalhe a ser juntado no quebra-cabeça. Numa dessas reuniões, uma jovem chamada Tânia se destacou. Ela trouxe à tona uma informação que parecia pequena, mas tinha o potencial de ser crucial. Eu vi um carro preto rondando a praça antes da primeira reunião. Na mesma noite, o mesmo carro passou por minha rua e vi um homem estranho que não conhecia. Sua voz tremia, mas a coragem em suas palavras era inspiradora. Carlos olhou para ela, notando como suas mãos estavam inquietas, mas sua determinação era clara. Você se lembra do modelo? Pode nos ajudar a identificá-lo? Tânia assentiu, lembrando-se de cada detalhe. Era um carro antigo, um modelo que eu reconheci dos filmes, um Dodge Charger, muito chamativo. A ideia de que a corporação pudesse estar espionando-os de perto deixava Carlos inquieto, mas a presença de pessoas como Tânia fortalecia sua determinação. Eles podiam não ter todos os recursos físicos, mas toda aquela força emocional era um ativo valioso. Com a ideia do carro na mente, Carlos decidiu que era hora de agir. E daquela noite em diante, ele e alguns jovens se revezariam em vigílias. Vamos mostrar a eles que estamos atentos, não vamos permitir que nos coloquem para baixo, prometeu ele, sentindo os olhares de expectativa da multidão. À medida que os dias se passavam, o clima de expectativa aumentava.
Mas Carlos também percebia a sombra do medo crescendo, cada vez mais próximo. Ele queria que a verdade fosse revelada, mas o que será que essa verdade poderia trazer? Naquele momento de fervor, alguém na multidão fez uma pergunta que ecoou na mente de Carlos. E se essa descoberta mudar tudo para sempre? No fundo de seu coração, ele sabia que estavam apenas arranhando a superfície. A revelação que estavam prestes a descobrir poderia decidir o destino de todos. E a dúvida se instalou. Estariam preparados para enfrentar o que viria a seguir? Os dias foram se arrastando, cada amanhecer trazendo uma nuvem de ansiedade no ar. A vigília era um ritual. Carlos e os outros jovens se revezavam pelas ruas, atentos a qualquer movimento estranho, qualquer sinal do carro preto que poderia estar vigiando-os. As noites passavam, a tensão crescia, o medo era palpável, mas também havia uma determinação silenciosa que unia todos. Certa noite, ao final de uma dessas vigílias, Carlos se sentou ao lado de Tânia em um banco da praça. O silêncio parecia pesado, como se os segredos que cercavam a cidade estivessem prestes a desabar. — Você está bem? Carlos perguntou, preocupando-se com a expressão distante dela. Tânia olhou para o céu estrelado e por um momento parecia que buscava nas estrelas uma resposta. Eu só fico pensando, e se tudo isso não for apenas sobre mensagens? E se essa corporação tiver planos maiores? A cidade, as pessoas, tudo pode estar em perigo. Sua voz estava carregada de uma angústia silenciosa. Carlos sentiu que ela tinha um ponto. A gente precisa se preparar. Essa descoberta, seja ela qual for, pode nos fazer repensar tudo. Ele pegou a mão dela, desejando transmitir um pouco de coragem. Não estamos sozinhos, temos a comunidade, estamos juntos nessa. A presença de cada pessoa nas reuniões, a solidariedade que foi construída, começou a ganhar um novo significado. Eles falavam mais do que apenas defesas. Havia um desejo profundo de reconstruir, não apenas proteger, mas transformar a cidade, a vida deles. A fé no que estavam fazendo se tornava uma força poderosa. No dia seguinte, durante uma das reuniões, um novo personagem apareceu. Renan, um ex-repórter do jornal local que decidiu compartilhar seu conhecimento. Eu trabalhei com a corporação no passado. Eles têm uma agenda que parece inofensiva, mas atrás disso há algo muito mais sombrio. Ele hesitou, olhando em volta antes de continuar. Estão interessados nas propriedades da cidade. Estão comprando tudo aos poucos, criando uma fachada de progresso e modernização. As palavras de Renan eram como uma bomba. A sala ficou em silêncio, absorvendo o peso daquela revelação. Carlos estava em choque. As mensagens ameaçadoras, o carro preto, tudo fazia parte de um plano maior que recortava a própria essência da cidade. Precisamos reunir informações, precisamos de provas. Se eles estão realmente tentando controlar a cidade, nós temos que parar isso. Carlos exclamou, sentindo a adrenalina crescer novamente. As vozes começaram a se elevar. Vamos organizar uma investigação maior, acompanhar cada movimento, cada transação. Outros complementavam, a inquietação se transformando em um plano de ação. Havia um propósito firme em suas palavras. Porém, a euforia foi interrompida quando Dona Iraci se levantou. E se, ao tentar desvendar a verdade, formos apanhados em uma rede ainda mais perigosa? Estamos prontos para lidar com o que pode aparecer? A preocupação em sua voz reverberou na sala. Carlos percebeu a verdade naquelas perguntas. Estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? As emoções flutuavam entre esperança e receio. Ele tinha que ser o líder que aquela cidade precisava, mas o peso da responsabilidade começou a esmagá-lo. Naquela noite, enquanto todos se dispersaram, Carlos caminhou para casa com Tânia ao seu lado. E se tudo se complicar, ele pensou em voz alta, olhando para o céu buscando uma resposta nas estrelas. Então, como se o universo estivesse conspirando, Carlos avistou novamente o carro preto.
Ele estava parado ao longe, as luzes apagadas, mas a silhueta dele era inconfundível. A adrenalina subiu como uma lâmina afiada cortando a noite. É hora de agir de verdade, murmurou ele, sentindo o coração pulsar forte. A resposta estava mais perto do que nunca, mas a pergunta ecoava. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? O amanhã prometia ser um divisor de águas. E mesmo com medo do que poderia acontecer a seguir, o desejo de lutar era mais forte. Como se cada um estivesse se preparando para enfrentar uma tempestade que poderia mudá-los para sempre. Eles sabiam, no fundo, que aquilo era apenas o começo. Carlos não conseguia desgrudar os olhos do carro preto. Era como se ele estivesse hipnotizado, o coração batendo acelerado a cada batida que sentia no peito. A presença daquele veículo, que tinha se tornado um símbolo de ameaça e desconfiança, parecia um eco do que estava por vir. Ele virou-se para Tânia, com um olhar carregado de determinação e um leve tremor na voz. Vamos descobrir o que estão planejando. Não podemos esperar mais. Tânia assentiu, a coragem se refletindo em seu semblante. Precisamos de um plano, algo que não chame a atenção deles, mas que nos leve até onde queremos. Na manhã seguinte, a praça estava mais movimentada do que nunca. O grupo se reuniu em torno de uma mesa improvisada, cercados pela energia palpável da comunidade. Havia um sentimento novo no ar, misturando esperança com um fio de inquietação. Todos estavam cientes de que estavam prestes a dar um passo significativo. Precisamos dividir as tarefas, Carlos começou, olhando para cada rosto à sua frente. Quem pode explorar os registros públicos dos imóveis que a corporação comprou? E quem ficará responsável por monitorar os movimentos do carro? Um murmúrio de vozes corridas se espalhou pela mesa. Gente se levantando, fazendo anotações, trocando ideias. Havia uma chama acesa nos olhos de cada um reflexo do desejo profundo de proteger a cidade. Após algumas discussões acaloradas, a equipe se dividiu. Tânia e Renan se encarregaram de vasculhar documentos. Enquanto isso, Carlos e alguns outros jovens decidiriam se infiltrar em um evento de inauguração promovido pela corporação, uma das faces que eles mostravam ao público como um símbolo de progresso. Vamos despistar qualquer suspeita. É só um evento e com certeza vai ter muita gente. Conseguimos nos misturar, disse Carlos, tentando suavizar a pressão que ele mesmo sentia. Os rostos se iluminavam enquanto o plano tomava forma. À medida que o sol da tarde se baixava, o coração de Carlos pulsava em uníssono com a determinação do grupo. Ele sentia que cada um deles estava colocando não apenas suas esperanças na luta, mas a vida de toda a cidade. No dia do evento, Carlos vestia uma camisa simples e uma jaqueta escura. Tânia estava ao lado, com um sorriso nervoso, mas cheio de coragem. Eles se misturaram à multidão, mais atentos a cada palavra e movimentação. A música ambiente e as vozes animadas tentavam mascarar a tensão que pairava no ar. Ao vivermos aqui, estamos todos inseridos nessa luta, de certa forma, Tânia murmurou, olhando para as pessoas ao redor. Carlos assentiu, mas seu foco estava na mesa principal. Lideranças da corporação falavam com entusiasmo sobre o futuro promissor da cidade. Ele trocou olhares com Tânia, lembrando-se das histórias que Renan havia contado, e uma sensação de urgência cresceu dentro dele. Após algumas horas, o clima parecia mudar. Carlos percebeu uma presença familiar em um canto discreto, um homem com um notebook, digitando rapidamente. Tânia, olha aquele cara ali, ele parece alguém que pode ter informações valiosas, sussurrou Carlos. Antes que a Resqui pudesse agir, um burburinho tomou conta do evento. Sons de sirenes ecoaram ao longe, fazendo o coração de todos acelerarem. Pessoas começaram a se mexer, inquietas, enquanto a tensão se espalhava. Carlos viu o homem do notebook se levantar, pálido como um fantasma, e escapar pela porta dos fundos. Ele sabe de algo, Carlos exclamou, puxando Tânia.
Vamos segui-lo. Apressadamente, eles saíram do evento em meio à confusão, seguindo o homem pela rua. As sirenes aumentavam e a adrenalina fazia o mundo parecer em câmera lenta. Mas, ao virar a esquina, algo os fez parar em seco. O carro preto estava ali, parado, como se os estivessem esperando. Carlos trocou um olhar com Tânia e o questionamento começou a assombrar sua mente. O brilho dos faróis parecia um aviso, refletindo a gravidade do que estavam prestes a desvendar. Um frio na barriga tomou conta dele, mas a determinação de seguir em frente era mais forte. Aqui não acaba. Isso está apenas começando, murmurou Carlos, apertando a mão de Tânia. E assim, com corações acelerados e uma dúvida perscrutando suas almas, eles deram o próximo passo. O futuro da cidade estava em jogo e eles estavam prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo. Carlos e Tânia hesitaram por um instante, o carro preto emanando uma aura de mistério e perigo. A primeira reação de Carlos foi olhar para a placa, mas não havia tempo. O homem do notebook, mesmo afastado, parecia se perder na multidão. Eles trocaram um rápido olhar, como se um pacto silencioso tivesse sido formado entre eles. Vai, nós precisamos ir, Tânia disse, puxando o braço de Carlos, enquanto o som da sirene se aproximava. Era agora ou nunca. Eles correram em direção ao carro. Com um movimento ágil, Carlos tentou abrir a porta do motorista, mas estava trancada. O desespero tomou conta dele por um momento. Ele olhou ao redor, procurando alguma forma de contornar a situação. O que poderiam fazer? Eles estavam prestes a perder a pista mais quente que tinham. Vem! Tânia gritou, apontando para o outro lado da rua. O homem do notebook estava se afastando e a multidão havia começado a se dispersar. Eles correram, com o coração acelerado e as pernas parecendo pesadas. Cada passo era cheio de expectativa e medo. O homem virou outra esquina e, ao alcançá-lo, Carlos sentiu que o tempo estava parado. Eles estavam tão próximos. Ela podia ouvir a respiração ofegante de Tânia ao lado, e uma velada esperança começou a se entrelaçar com o nervosismo. Quando o homem finalmente parou, Carlos respirou fundo. Espere, ele gritou, mas foi mais por instinto do que por certeza. O homem ofegava, com um olhar assombrado, e Carlos percebeu que ele não estava simplesmente assustado, ele estava apavorado. Quem são vocês? O que vocês querem? O homem perguntou, recuando contra a parede de um prédio. Nós sabemos que você estava naquele evento. Viemos atrás de informações, respondeu Tânia, sua voz plena de urgência e sinceridade. Os olhos do homem mudaram, a sombra do medo dando lugar a uma expressão de cautela. Você não sabe o que está envolvido nisso. Carlos o interrompeu. Precisamos saber. O que a corporação está fazendo? O que você viu? Hesitante, o homem olhou para os lados, como se analisasse se poderiam ser ouvidos. Então, você quer saber a verdade? Ele se aproximou um pouco, quase sussurrando. Eles estão planejando uma grande mudança, e não apenas no centro da cidade. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Explica, por favor, Carlos disse, sentindo a adrenalina aumentar. O homem respirou fundo, parecendo pesar as palavras. Eles vão lançar um novo projeto que vai afetar milhares, mas não é só isso. Existe algo mais obscuro. Você já ouviu falar de expropriação velada? O que parece um sonho, na verdade pode se tornar um pesadelo? Carlos e Tânia trocaram um olhar incrédulo. Eles sempre souberam que havia algo errado, mas agora isso parecia mais complexo e perigoso do que poderiam imaginar. Você conhece os nomes envolvidos? Perguntou Tânia, um fio de esperança se acendendo dentro dela. Sim, mas não posso dizer mais aqui. Se me pegarem, não sou só eu que vou me machucar. O homem respondeu, a voz tremendo. Ele olhou para trás, cada ruído nas proximidades aumentando sua apreensão. Carlos sentiu que a situação estava se tornando crítica. Então, onde podemos te encontrar? Precisamos mais informações. Na biblioteca antiga, só depois do horário de fechamento. Vou deixar uma pista. O homem hesitou.
Não se esqueçam, ele olhou bem dentro dos olhos de Carlos. Existem pessoas que não vão querer que essa verdade venha à tona. E com essa última palavra, ele desapareceu pela noite. E Carlos e Tânia ficaram parados, uma mistura de frustração e expectativa. Precisamos ir agora. O futuro da nossa cidade depende disso, Carlos exclamou, voltando-se para Tânia. Sua coragem estava em alta, mas uma nova preocupação surgia. Seria seguro seguir em frente? Enquanto começavam a caminhar, o carro preto ainda estava na mente deles, como uma sombra persistente. Agora, com uma nova pista em mãos, o próximo movimento poderia ser decisivo. Se o que ele disse é verdade, precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Mas o que mais eles poderiam descobrir antes de dar o próximo passo? Carlos e Tânia aceleraram o passo, o clima pesando sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. A cidade estava mais silenciosa do que o habitual, as luzes dos postes piscando como se também sentissem a tensão no ar. Cada esquina que viravam parecia um eco das palavras do homem: expropriação velada. O que essa grande mudança significava? Para quem, exatamente? Você acha que ele disse a verdade? Tânia questionou, os olhos brilhando de nervosismo. Não vejo motivo para ele mentir, respondeu Carlos, sentindo o coração bater mais rápido. Mas essa ideia de grandes mudanças é assustadora. Precisamos estar prontos. No fundo, havia uma esperança tênue. Eles poderiam ser os portadores da verdade, os que conseguiriam o que tantos pareciam ignorar. Mas o medo rondava suas mentes como um lobo esperando a hora certa para atacar, e isso os motivava ainda mais. A biblioteca antiga se ergueu diante deles como um colosso, suas paredes cobertas de era e mistério. Espinha dorsal da cidade, guardiã de segredos. A entrada estava escura, mas uma luz tênue reluzia lá dentro, como um farol que os chamava. Sem tempo a perder, Carlos empurrou a porta, o ranger do madeiramento ecoando no silêncio. O cheiro de livros antigos e papel poeirento envolveu-os. Eles se dirigiram à seção de não-ficção, área que o homem mencionou. Ok, ele vai deixar um aviso, mas e se alguém nos pegar aqui? Tânia sussurrou, olhando nervosamente para trás. Precisamos confiar que não será assim. Vamos nos concentrar na pista. Carlos respondeu, decidindo abafar a ansiedade que pulsava em seu peito. No fundo, havia uma esperança tênue. Eles poderiam ser os portadores da verdade, os que conseguiriam o que tantos pareciam ignorar. Mas o medo rondava suas mentes como um lobo esperando a hora certa para atacar, e isso os motivava ainda mais. A biblioteca antiga se ergueu diante deles como um colosso, suas paredes cobertas de era e mistério. Espinha dorsal da cidade, guardião de segredos. A entrada estava escura, mas uma luz tênue reluzia lá dentro, como um farol que os chamava. Sem tempo a perder, Carlos empurrou a porta, o ranger do madeiramento ecoando no silêncio. O cheiro de livros antigos e papel poeirento envolveu-os. Eles se dirigiram à seção de não-ficção, área que o homem mencionou. Ok, ele vai deixar um aviso, mas e se alguém nos pegar aqui? Tânia sussurrou, olhando nervosamente para trás. Precisamos confiar que não será assim. Vamos nos concentrar na pista. Carlos respondeu, decidindo abafar a ansiedade que pulsava em seu peito. Alguém se moveu ao fundo e eles congelaram. Um homem de cabelos grisalhos, com um olhar curioso, observou-os por um momento antes de voltar ao seu livro. Tânia respirou aliviada. Carlos se aproximou da mesa, onde um canto estava mais iluminado. Ele disse que deixaria algo, murmurou, passando os dedos pelas páginas amareladas de um livro aberto à sua frente. O lugar parecia um labirinto de informações. Olha aqui! Tânia gritou, apontando para um pedaço de papel dobrado em uma prateleira. Com uma rapidez quase instintiva, Carlos pegou-o e abriu. A mensagem era clara, mas críptica. As raízes estão nas sombras, na noite em que as estrelas se alinham. O coração de Carlos disparou.
O que isso significava? O que era tão importante que somente uma mensagem enigmática poderia expressar? Raízes? Estrelas? Isso deve ser um código, disse Tânia, balançando a cabeça enquanto tentava decifrar. Talvez a cidade esteja vivendo uma mudança que nem imaginemos. A incerteza pairava no ar, e eles sabiam que aquilo iria muito além do que podiam compreender. Nesse momento, as luzes da biblioteca começaram a piscar. Um arrepio percorreu a espinha de ambos. Carlos, temos que sair daqui agora. O nervosismo tomou conta. O que estava acontecendo? As sirenes ao longe agora pareciam mais próximas e a sensação de um perigo iminente se instalou ao redor deles como um manto sufocante. Me dá isso. Carlos sussurrou, guardando o papel no bolso, enquanto puxava Tânia em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, ouviram um ruído inconfundível. A batida de passos pesados se aproximavam, vozes murmurando sobre eles. Precisamos ir, já! Carlos exclamou, sentindo a adrenalina correr como um rio. Com a incerteza batendo no peito, eles correram para o fundo da biblioteca, buscando um esconderijo. As sombras se transformaram em aliados, mas a verdade estava mais perto do que imaginavam. E enquanto a luz da tela da cidade piscava lá fora, uma nova revelação começava a se desenhar. O que esses passos poderiam significar? Era o aviso que temiam ou uma oportunidade de adentrar ainda mais no mistério? A noite prometia respostas e a escuridão quase se tornava amiga, mas o que Carlos e Tânia encontrariam no final do labirinto seria a chave para um futuro que eles jamais esperavam. Carlos e Tânia se esgueiraram por entre as prateleiras, seus corações disparados como se quisessem saltar para fora do peito. O som das vozes se aproximava, o peso da tensão quase palpável no ar carregado de mistério. Cada sussurro parecia um convite ao desastre, uma chamada para algo que estava se desenrolando bem além da compreensão deles. Vamos para aquele canto, sugeriu Carlos, apontando para uma área mais escura da biblioteca, onde a luz mal penetrava. O lugar parecia apertado, mas era melhor se ocultar do que ficar em plena vista. Eles se encolheram, respirando com cuidado, enquanto os passos ressoavam, ecoando o som de um processo implacável. A menção de expropriação velada ainda martelava na mente de Carlos, quase como um mantra. O que estaria prestes a acontecer que afetaria a todos? O que as raízes nas sombras poderiam significar? Os sentimentos mistos de medo e curiosidade o impulsionavam adiante. Tânia, com a respiração ofegante, olhava para ele com um misto de esperança e desespero. Carlos, o que vamos fazer se eles nos encontrarem? Isso não é certo. A voz dela tremia, mas a determinação em seus olhos ressoava mais forte. Eu sei, mas temos que arriscar. Essa mensagem pode ser tudo o que precisamos para entender o que está acontecendo, ele respondeu, tentando manter a calma. Finalmente, os passos diminuíram e o silêncio se instalou. Aos poucos, Carlos e Tânia se aventuraram para fora de seu esconderijo, tomando cuidado para não fazer barulho. O papel no bolso do Carlos queimava como se estivesse vivo, sempre chamando sua atenção com promessas de segredos ainda não revelados. Parados em frente a uma mesa, Carlos sussurrou. Precisamos decifrar isso. A mensagem provavelmente se refere a um lugar. Ele olhou ao redor, inquieto. A biblioteca, que antes parecia um refúgio, agora soava como uma armadilha, as sombras parecendo se mexer à medida que a ansiedade crescia. Se as estrelas se alinharem, pode ser uma data ou um evento, exclamou Tânia, deslizando os dedos sobre os livros nas prateleiras, procurando alguma pista. Algo dentro dela pulsava pela necessidade de agir. O que você acha que queremos encontrar escondido aqui? Puxando um livro empoeirado, Tânia deixou que suas páginas se abrissem em um entrelaçado de histórias esquecidas. Olhe, ela começou a dizer, mas o eco de risadas e conversas inesperadas se aproximou novamente. Ambas as vozes pareciam mais altas, uma sensação de urgência os atordoava. Desesperados, eles se afastaram correndo de volta para o fundo da biblioteca, onde uma porta secreta parcialmente aberta levava a uma escada em espiral. Uma escuridão espessa os acolheu.
Carlos, será que devemos? Tânia hesitou, mas a expressão determinada dele a encorajou. Sem escolha. Se eles estão aqui, precisamos saber a verdade, ele afirmou, pegando a mão da amiga. Enquanto desciam, um frio indicativo da iminente revelação os envolveu. Eles estavam se afastando da segurança da claridade da biblioteca, mergulhando em algo que poderia mudar tudo. Ao chegarem ao fundo da escada, perceberam um corredor estreito, as paredes cobertas de antigos cartazes que falavam sobre direitos da comunidade, apropriações de terra e revoltas. O chão parecia vibrar sob os pés, como se a própria terra estivesse viva, implorando para que a verdade fosse descoberta. Isso aqui é maior do que nós, disse Carlos, tentando processar tudo aquilo. O caminho à frente parecia um desafio a ser superado, mas um eco de determinação tomava conta deles. Eles estavam determinados a descobrir os fios que conectavam tudo isso, a desvendar as raízes ocultas nas sombras. E naquele momento crucial, Tânia olhou nos olhos de Carlos, finalmente sentindo que estavam prontas a enfrentar o que viesse. Mas assim que a próxima porta se abriu, uma luz ofuscante os atingiu. No centro daquela sala, um holograma de uma reunião sobre a cidade aparecia, revelando pessoas influentes, algumas que Carlos e Tânia conheciam muito bem. Meu Deus, o que eles estão tramando? Carlos murmurou, o choque estampado no rosto. E antes que eles conseguissem completamente o que viam, uma figura familiar se destacou entre eles, dando ordens. Era alguém que eles nunca esperavam encontrar ali. E naquele momento, a verdadeira batalha pelo futuro da cidade estava prestes a começar. Carlos e Tânia ficaram paralisados, o choque dentro deles ecoando como um rugido. A figura que brilhava na tela era nada menos que o prefeito da cidade, um homem que sempre prometeu apoiar a comunidade. Mas ali, em meio a autoridades e poderosos, sua voz carregava a traição como um veneno letal. Precisamos acelerar o plano de desapropriação, dizia ele, apontando mapas que continham áreas de interesse para a Corporação Silva. Estamos a poucos passos de transformar nossa cidade em um polo tecnológico, e essa resistência precisa ser eliminada urgentemente. A população não deve saber das consequências disso. O coração de Carlos disparou. Como puderam ser enganados por alguém que deveria ser seu defensor? Tânia, com lágrimas nos olhos, não conseguia compreender. A realidade da corrupção tinha se revelado de uma maneira cruel e destrutiva. Eles não estavam apenas lutando contra uma corporação, estavam enfrentando um sistema inteiro, uma rede de mentiras que infiltrava todos os aspectos de suas vidas. Mas a determinação começou a brilhar no coração de Carlos. Ele sabia que agora tinha provas. Ele olhou para Tânia, que respirava pesadamente, e fizeram um acordo silencioso. Eles precisavam agir, e rápido. Precisamos informar a comunidade. Isso não pode ficar em segredo, Carlos sussurrou, já começando a traçar um plano em sua mente. Com cuidado, os dois saíram da sala e da biblioteca. O caminho para casa parecia mais longo, mas cada passo os encorajava. Eles estavam determinados a não deixar que a verdade morresse junto com a aceitação do medo que havia dominado a cidade. Naquela noite, Carlos convocou uma reunião urgente na praça. A verdade veio à superfície e agora é nosso dever agir, começou ele, sua voz carregada de ardor. Os rostos estavam demonstrando confusão e medo, mas na certeza de estar lutando por um bem maior, lentamente se moldaram em um semblante de esperança. Fomos enganados. Pessoas em posições de confiança estão tramando algo contra nós. O prefeito e a corporação estão planejando desapropriar nossas terras, mudar nossa cidade sem que tenhamos voz. Mas é hora de nos levantarmos. O murmúrio se espalhou, transformando-se em aplausos e gritos de determinação. A aura de maior união estava cada vez mais forte. Cada um daqueles moradores sentia que o que estava acontecendo ia além deles. Era um chamado ao compromisso.
Vamos unir nossas forças e mostrar que não há lugar para abusos. O projeto da Corporação Silva não pode e não vai acontecer em nossas terras sem a nossa luta, Carlos exclamou. Ele olhou para cada um ali, buscando transmitir a força e coragem que sentia borbulhar. Um grito de justiça ecoou entre as vozes. E ali, na praça, as lágrimas se tornaram risos e os medos se tornaram promessas de resistência. Aquela cidade pulsava como um corpo vivo, pronto para lutar por seu próprio coração. Dona Irace levantou-se com firmeza, seus olhos brilhando de vida. Estamos juntas nessa. É hora de mostrarmos ao mundo que somos mais fortes do que eles pensam. E assim, a cidade se organizou. Reuniões passaram a acontecer a cada dia, informações foram espalhadas e a comunidade se tornou uma fortaleza de apoio. Carlos e Tânia, agora líderes respeitados entre seu povo, guiavam os passos daquela luta que prometia ser longa. Naquela batalha, eles aprenderam a importância da verdade e da união. As mensagens de apoio e solidariedade começaram a se multiplicar, e as vozes dos moradores que antes estavam caladas agora ecoavam nas paredes da cidade, desafiando a opressão. Semanas se passaram e um grande protesto foi organizado em frente ao palácio da prefeitura. A cidade estava em peso, com faixas, cartazes e corações pulsando em um só ritmo. Carlos, no centro, sentia a adrenalina correr como um rio antes da cheia, sabendo que estava prestes a fazer história. E quando o prefeito apareceu, carregando a arrogância própria dos poderosos, a cidade respondeu com gritos uníssonos e de esperança. O eco da luta criava um novo espaço onde a mudança se tornava possível. E, por dentro, Carlos sorria, sentindo a força da avó ali, sua voz ecoando em seu coração, afirmando que dignidade era, de fato, o que faz de nós humanos. Finalmente, as correntes da opressão começaram a se romper. Aquela cidade redescobriu suas raízes e os sonhos de seu povo tornaram-se a luz que iluminava o caminho a ser seguido. A batalha estava longe de terminar, mas a transformação tinha começado. E todos ali sabiam que estavam prontos para lutar até o fim. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos somos mais fortes.